Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Case de Fracasso. Esse episódio eu tô fazendo ele meio que livre, até porque eu queria que o tema que eu vou abordar nele seja manifestado com a mais profunda honestidade e a mais profunda manifestação respeitosa acerca disso. Que hoje eu queria falar sobre Deus, sobre a existência de uma entidade espiritual acima de tudo, acima de todos, questionável, mas que para muita gente é uma verdade absoluta e para muita gente é uma mentira absoluta, tá? E eu vou explicar por que eu cheguei nesse tema. Apresentando um pouco da minha ligação com Deus, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, né? E até os meus 15, 16 anos eu frequentei a igreja, né? Igreja Católica. Frequentava na cidade de Esteio. Mas, tipo assim, eu não fiz essas coisas de... Eu frequentei, mas não era tão engajado com essa coisa de grupo de jovens e tal, mas a igreja em si, o principal efeito que ela exerceu sobre mim foi a possibilidade de eu aprender a tocar violão. Isso é uma coisa que não tem como negar. Eu aprendi a tocar violão graças à igreja. Tá? Não vou dizer graças a Deus porque seria muita heresia da minha parte. Mas enfim, a partir dali dos meus 16 anos eu comecei a direcionar a minha cabeça para outras coisas. Comecei a me afastar da igreja em detrimento de outras coisas que um adolescente, né, dali da casa dos 15, 16 anos começa a se preocupar, que começa a ligar um pouco mais para as gurias, começa a ligar um pouco mais para, no meu caso, que sempre gostei muito de rock, aprender algum instrumento e ter uma banda. Então eu comecei a dedicar os finais de semana para ensaiar com a minha primeira banda, né, que eu tive ali, que eu adentrei mais precisamente em junho de 2006, né. Comecei a me dedicar um pouco mais às coisas da escola também, aos trabalhos escolares, e a igreja acabou ficando em segundo plano. E até hoje eu não tenho assim como é que eu posso dizer, uma afeição ao ambiente igreja, sabe? Eu não tenho essa vontade de estar dentro de uma igreja. Por quê? Porque assim como qualquer instituição, seja religiosa, seja, sei lá, de caridade, essas coisas assim, ela é constituída por seres humanos, tá? E seres humanos, né, como seres racionais, eles não têm salvo-conduto para poder ser... Como é que eu posso dizer, cara? Para ter uma liberdade de serem hipócritas, tá? Porque o ser humano, ele tem muitas virtudes, muitos defeitos, tá? Mas a hipocrisia é um defeito, na minha concepção, ele é muito grave, tá? Porque o que eu vi muito na igreja e que com o passar dos anos a gente vai vendo coisas acontecerem no backstage, né, nos bastidores. A gente vê casos de pipifilia, né? A gente vê casos de adultério entre frequentadores da igreja que buscam a igreja para expiar seus pecados, para se sentirem puros, para se sentirem limpos das coisas graves que cometem, né? E até hoje eu tenho essa visão, né, de não querer estar presente. Porém, cara, eu respeito muito a humanidade que os preceitos da igreja estabelecem. Isso eu acho muito, muito interessante e acho muito positivo, sabe? E como é que eu parei nesse tema para fazer esse episódio?
Eu tava olhando agora, lavando a louça, né? Hoje de tarde. E tava ouvindo alguns vídeos e o YouTube, o algoritmo, quando tu tá na reprodução automática, ele vai te mandando pra algumas coisas que tu começa assistindo, sei lá. Eu gosto muito de ouvir trilhas de jogos de videogame. Só que hoje tem muito corte de mesa cast, né? Então tu começa ali ouvindo uma trilha de jogo de videogame, daqui a pouco tu tá ouvindo um vídeo de rock, daqui a pouco uma entrevista de algum roqueiro, e desse roqueiro ele tava num podcast, desse podcast ele começa a te mandar, tu só recebe mesa cast. E aí eu caí num corte da participação do Léo Stronda no Flow, tá? E cara, aquilo me chamou muita atenção, porque quem é o Léo Stronda? O Léo Stronda, ele é eu não sei se posso dizer um youtuber, músico. Nunca gostei da música do Léo Stronda, assim, tipo, eu achava os vídeos dele, os memes que ele protagonizava muito engraçados. Ele tem um trabalho muito legal de falar sobre fisiologia, que é um cara com conhecimento muito foda nessa parte, porque ele é fisiculturista, né? Ele lida com o corpo. Isso é muito legal. E daí o que acontece, cara? O Léo Stronda, ele sofreu um acidente doméstico há uns tempos atrás, em que um botijão de gás explodiu na mão dele. Então ele teve algumas queimaduras assim graves, quase perdeu a mão. E aí ele foi cobaia de um experimento acho que não lembro agora se era um cirurgião, não lembro agora direito, tá? Mas enfim, aonde que eu quero chegar nisso? Ele se questionou muito enquanto tava todo ferrado no hospital, né, perdendo a pele, começou a questionar, praguejar sobre a existência de Deus, sabe? Por que Deus estava fazendo aquilo, e ele disse que não sabia para onde iria se morresse, estava pensando já em morrer, em cometer suicídio, sabe, falando assim, pra pegar Deus na porrada, sabe, não nessas palavras exatamente, mas que ele se questionou muito sobre isso, cara. Só que como a grande maioria de pessoas que fazem esses testemunhos assim, cara, eu consigo entender por que essas pessoas pensam dessa maneira e por que pessoas desacreditam nisso, cara. É muito louco, sabe? Porque hoje, sim, eu me encontro... Eu acredito numa força superior regendo os rumos da humanidade. Eu acredito em Deus, tá? Não nesse Deus... o Deus da igreja evangélica, o próprio Deus da igreja católica, aquele Deus que punia, e depois do Novo Testamento é um Deus mais piedoso, representado na imagem de Jesus Cristo. Essas coisas sim, não é isso. Eu acredito que existe uma força superior, que há um Deus. Eu só não sei o que acontece depois da nossa vida, tá? O que é certo e o que a gente sabe é que a gente é carne e osso. Espírito, aí já é um debate um pouco mais profundo, mais filosófico, mais, sei lá, teológico, não sei, tá? Mas onde é que eu quero chegar nisso? Eu entendo por que os caras pensam nisso, porque todo cara que dá esse tipo de testemunho, eles falam uma coisa que eu levo isso pra todos os âmbitos da vida, cara. Eu sempre escuto eles falarem, e eu já ouvi até o Rodolfo, né, Rodolfo Abrantes, que foi vocalista do Raimundos por muito tempo e se converteu, virou assim 180 graus na vida e se converteu, hoje é missionário, não sei se é assim que fala. E todos eles falam a mesma coisa, cara. Tipo assim, Deus não é uma coisa que tu entende. Tu só vai conhecer experimentando. E como é que eu entendo essa experimentação? Eu não entendo essa experimentação tipo tu indo na igreja todo final de semana, sabe? Tu indo na igreja todo dia, tu ligar a televisão na TV Aparecida e tu vai ver Deus. Não, cara, eu entendo essa experimentação como algo circunstancial, como algo tipo assim, aconteceu alguma coisa
que te fez acreditar que Deus teve uma interferência naquilo, sabe? Para um lado positivo, e quando acontece alguma coisa ruim, e tu tem que ser uma das palavras mais ditas na atualidade, tu tem que ser resiliente, tu tem que passar por aquilo para entender que a tua força tá em Deus, sabe? É assim que eu enxergo. E talvez eu não tenha passado por algo assim. Então eu não posso dizer se existe ou não. E eu acho que ninguém tem o direito de dizer que uma coisa é verdade ou não é. Tanto é, cara, que muitos ateus e agnósticos, muitos deles têm essa coisa de descredibilizar a pessoa que acredita, sabe? É questão de fé, cara. É fé, questão de acreditar. Sabe, quando uma pessoa fala pra ti assim, pô, cara, sabe, um cristão fala pra ti, pô, mano, vai com Deus. Significa o quê? Que a pessoa quer que essa pessoa vá pra casa, vá pra onde for, cara, que chegue em casa com sorte, basicamente isso, sabe? Que chegue vivo, que chegue bem, que possa aproveitar a sua família, sabe? Eu enxergo dessa maneira. Eu tenho horror a qualquer tipo de militância, tanto é que assim, cara, a religião, tá? As religiões, elas serviram de pretexto para guerras. A gente vê hoje isso, cara. Né? As guerras por narrativas, escrituras e não sei o que, movimentos radicais que hoje se degladiam para que prevaleça aquela crença que é a melhor de todas, que é o centro do universo. Infelizmente é assim, cara. A gente vê hoje pessoas defendendo isso com tanto afinco, sabe, como forma de tradição, que, cara, existem pessoas que são neutras a isso, só que acabam pagando um preço muito grande, cara. E isso interfere, às vezes assim, pode interferir, cara, no convívio teu com o teu vizinho, sabe? Isso é uma das coisas mais horríveis que possa existir, cara. Sabe? E tudo isso colocado na conta da religião. Assim como tem os filha da mãe que botam a culpa no signo do cara, sabe? Aí é questão astrológica. Só que eu também não vou pagar essa de... lá vem tu com signo de novo. Porque eu não sei se isso é verdade ou não, sabe? Não sei se existe algum estudo científico que fale que não, porque pessoas que têm... a lua em não sei o que, com alinhamento das estrelas e a NASA, não sei o que, sabe? Tipo, vai trazer alguma coisa científica pra justificar a própria filha da putagem. Eu não sei se existe isso, tá? E se existir, pô, me manda aí, por favor, pra eu ler, que eu tenho curiosidade mesmo, assim, não... Eu tô perdendo um pouco esse costume de cagar a regra pra tentar aprender alguma coisa. E tanto é que, quando eu escuto, assim, um cara... não sei se existe, né? Um cara, uma mulher falando sobre, dando um testemunho sobre como a sua vida teve uma melhora em função de acreditar que aquilo foi uma divina providência. Eu escuto até o final, cara, porque eu quero muito entender, velho, porque pode ser que algum dia na vida eu passe por algo assim, cara. Eu espero não passar, sabe? Eu espero não passar. E se não passar, eu vou seguir acreditando que exista uma força superior, sabe? Que nos dê algum sentido para viver, alguma razão para viver. Não só simplesmente nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Que entre essas 5 etapas existem coisas importantes que nos tornem seres humanos melhores. Nós, seres humanos, somos os únicos seres com racionalidade, cara, que podem, tipo, pensar, idealizar coisas, criar hipóteses e não viver apenas de instinto, sabe? Porque, assim, os animais, eles têm esse salvo-conduto pra serem o que são, pra morder uma pessoa.
Sabe? Porque assim, porque o que que a gente fez? A gente domesticou o cachorro, a gente domesticou o gato, que são seres completamente orgânicos. São seres que não possuem materialismo. São seres que têm vida curta. E o que que eles querem? Sobreviver. E nós somos seres humanos passíveis de erros, mas nós temos a oportunidade de corrigi-los. Sabe? E quando a gente aponta o dedo para uma pessoa em função daquilo que ela acredita, sabe? Ou até mesmo desacredita, querendo colocar a nossa verdade como verdade absoluta, aí surgem pequenas guerras que vão alavancando, que vão juntando pessoas e que vão fazendo grandes núcleos que daqui a pouco se juntam e comunidades viram nações e das nações surgem as guerras. Olha que loucura, cara. Que coisa louca pensar desse jeito, né? Uma coisa tão positiva que é uma presença de um deus, de deuses, possa levar seres humanos à morte, a um genocídio, a um extermínio. Por quê? Porque a gente colocou a nossa ignorância na frente do respeito, da dignidade, da humanidade. É foda, né, cara? É muito louco pensar nisso, cara. E ao mesmo tempo, é muito triste a gente pensar que um dia na nossa vida nós talvez fôssemos essa pessoa. Talvez nós quiséssemos, em momentos de rebeldia, vomitar verdades únicas. Muitas vezes, até mesmo se submeter a coisas que a gente não acredita, sabe? E não valorizar o nosso senso crítico, ao mesmo tempo em que a gente colocou o nosso senso crítico acima de tudo e ignorou a existência e a experiência que outra pessoa teve, né? A chamada experimentação. Porque assim como eu fiquei 16 anos da vida indo na igreja, muitas vezes eu me questionei dentro da igreja se era aquilo que eu queria para minha vida. E dessa maneira eu entendi que não. Mas muita gente da minha geração continuou indo na igreja e continua indo até hoje. E eu acho que existe razão para isso, cara. E não foi uma coisa impositiva, foi uma coisa espontânea. Assim como todo mundo tem que ter essa experiência para poder tomar o seu rumo e se entender. E muita gente descobre o que quer ou descobre aquilo que lhe traz a autossatisfação depois de muito tempo. Depois de 20, 30, 40, 50 anos. E começa a se entender sem diminuir a existência ou aquilo que o outro acredita. E eu acho que essa é a chave para que haja o respeito, cara. Para que tu aceite que o outro, que tu não é o outro. Tu não pode que o outro reflita aquilo que tu pensa, a tua convicção. Sabe? E dentro das pessoas que eu convivo, que creem ou não, né, nessa força espiritual, felizmente eu vejo hoje muito diferente de quando eu tinha aquela idade, dos 15, 16 anos. Eu vejo que hoje existe uma tolerância que ela é muito maior e que facilita o convívio, em que a gente cria vínculos afetivos que ultrapassem a crença e os valores que a gente tem, para que pelo menos a gente consiga dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e consiga pedir licença, né? Pedir por favor, e principalmente uma coisa que a gente pouco faz, que é agradecer, tá? Eu concluo esse episódio, gente, dizendo que assim, não existe o certo ou o errado quando a gente vai tratar de espiritualidade. Existe uma verdade que eu acredito, que é o respeito e a tolerância. Respeitar e tolerar são a chave para que a gente consiga
se tornar seres humanos melhores e fáceis de conviver dentro de nossas respectivas individualidades. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e uma ótima semana. Valeu? Tchau, tchau.